Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a esse primeiro estudo do livro de Apocalipse. Agradecer a todos que permitiram que eu pudesse me achegar um pouco mais perto de vocês através dos meus estudos. Agradecer grandemente todos sem exceção, né? Esse estudo aqui é feito para todos, é um estudo sem religião, sem denominação, já dizendo aqui que eu não estou levantando bandeira nenhuma, de denominação nenhuma, de religião nenhuma. A única bandeira que eu levanto é a verdade que está contida dentro da palavra de Deus, na questão do momento do livro de Apocalipse. Amém? Não sou aqui líder religioso, não sou nenhum profeta. Podem me caracterizar sim como um estudante da palavra de Deus. O estudante, ele vai estudando, vendo os erros, tentando encontrar os acertos, né? E ele continua a estudar. Meu coração está aberto a novos pensamentos, bem como esteja dentro da Escritura, né? Para a gente poder ter um diálogo aqui no campo do conhecimento, né? Sem emoções, porque eu sou de tal, não, querido. Vamos aqui debater a palavra de Deus com amor e ver a verdadeira relação daquilo que a mensagem do Apocalipse traz para mim e para você, que é uma mensagem maravilhosa, porque muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse, talvez seja pelo nome apocalíptico, né? Porque na verdade a palavra Apocalipse, a melhor conotação para entendimento dela é como revelação de Deus, uma revelação que foi dada ao nosso irmão João, apóstolo João, né? E é um livro realmente que você tem que se apaixonar, porque é o último estágio que Deus revela da humanidade, né? Não como muitas pessoas pensam, que Deus vai destruir a terra, como há teorias de outros segmentos dizendo que vai vir um grande meteoro. Bem, essas coisas não acontecerão, queridos. Não acontecerão, né? Deus não vai destruir a terra. Jamais Deus vai destruir a terra, o universo. Porque quando Ele fez a terra, foi bom, né? Vemos lá em Gênesis capítulo 1. Tudo o que Ele fez foi bom. Só que o homem pecou, trouxe para si, para dentro da humanidade, o pecado que está até este momento e vai ficar até o momento que o nosso Messias voltará, né? O que ele vai destruir é o pecado, ele vai destruir o ímpio, aquele que faz injustiça, aquele que faz maldade, aquele que não ama Deus, aquele que não quer compreender Deus, aquele que descarta Deus, aquele que quer, não liga, né, para ninguém, né? Bem como também eu não tenho poder de julgar ninguém, só Deus tem esse poder de julgar a pessoa, porque muitas das vezes nós vemos dentro da Escritura pessoas com sentimentos ruins, mas Deus vai trabalhando e Deus trabalha assim, né? Haja vista, quem me conhece, como eu conheço alguns irmãos que se converteram, nós não tivemos um bom álibi para pedir a Deus que Ele viesse a nos poupar, muito pelo contrário, né? Ele fez isso de uma forma grandiosa, dando seu Filho na cruz, morrendo por nós, e depois nos resgatando, nos chamando pelo seu amor imenso, que é imensurável. Amém? Bem, queridos, para quem não me conhece, meu nome é Luciano. Prazer enorme trazer esse estudo do Apocalipse, e vamos aqui, nesse primeiro estudo, apresentar um pouquinho desse personagem que é o João, né? Que escreveu o Evangelho, né? Escreveu as cartas e escreveu também o Apocalipse, bem como alguns doutores digam que não foi o mesmo João que escreveu, mas isso é irrelevante. O que é relevante para nós é o que está dentro do livro e aquilo que ele traz como a revelação de Deus para o seu povo, que Ele salvará no momento em que Ele
determinará, ou que já está determinado para a sua volta. Amém? Então tem um vídeo aqui mostrando um pouco desse nosso irmão apóstolo João. Vamos lá. Amém. Isso é um pouco realmente essa performance desse ator, mas também remete realmente como era João. Podemos ver isso dentro da escritura dos seus livros, onde que ele escreveu a respeito do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Podemos ver que realmente Cristo tinha um diferencial com ele, não um diferencial dele com os outros, mas com ele, um carinho enorme, como Deus tem um carinho enorme, em particular comigo ou com vocês, né? Deus não faz acepção, longe disso, né? Só que Deus realmente trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. E podemos ver que João foi realmente um homem diferenciado. Ele foi chamado junto com outros 11 para serem os eleitos, os discípulos de Cristo, para levar o Evangelho. Ele foi o único que teve a morte natural, né? Os outros tiveram mortes horrendas, como decapitações, foram queimados, foram transpassados por espadas, foram enforcados, foram cortadas suas cabeças, né? E há, dentro da história dos pais da igreja, que ele foi, esse João de Apocalipse, foi jogado dentro de uma tigela de óleo fervendo, de azeite fervente, né? E entrou e saiu ileso, né? É glória de Deus, é milagre de Deus, é a benevolência e o amor de Deus sobre este homem, que tanto, como nós vimos aqui no vídeo, na prisão, ficou bom tempo ali. E particularmente acredito que ele morreu ali mesmo na ilha de Patmos, na prisão, né? Outro ponto que remete a esse carinho enorme de Cristo com ele é que Cristo, quando estava morrendo na cruz, designou para que João cuidasse da sua mãe Maria, né? E foi cuidando da sua mãe. Teve um momento quando o apóstolo Tiago veio a falecer. João levou ela para Éfeso, e nas suas caminhadas ele pregava grandemente na comunidade de Éfeso, uma comunidade que foi levantada por Paulo, que era conhecido como Tarso, né, o apóstolo Paulo. Uma dessas pregações, ele foi levado à prisão para a ilha de Patmos, e lá teve a revelação de Deus, né? Ele foi torturado, fez trabalhos braçais, um lugar horrível, né? Tem um livro que agora eu não lembro o nome, que fala sobre a ilha de Patmos. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, você vai ver o cenário horrível, né, que era ali feito pelos romanos. Na questão, ele era um presidiário, era uma prisão
para os presos. Podemos ver essa prisão que se deu sobre a vida de João foi entre o império do imperador Dominiciano, no ano de 84 até 96. Foi um período curto de domínio deste imperador, né? E está caracterizada essa história toda com os pais da igreja, como Irineu, Eusébio de Cesareia e Jerônimo, que também relatam esses feitos do nosso amado irmão João. Amém? Bem, agora falando do livro de Apocalipse, queridos, realmente quando nós lemos o livro de Apocalipse ou as partes proféticas dentro da Escritura, nós nos deparamos com passagens realmente difíceis de entender. Talvez seja essas dificuldades que muitas pessoas não querem ler a Escritura. É um dos maiores livros mais vendidos no mundo, mas é o menos lido, né? É o mais vendido e o menos lido, né? Tinha que ser da forma que ele é vendido. É muito mais vendido e tinha que ser o mais lido, mas não é, né? Então talvez seja por causa dessas passagens que remetem a ser uma dificuldade de entendimento, porque são passagens proféticas. E a própria palavra dentro da Escritura nos dá a revelação dessas passagens, às vezes no mesmo capítulo ou em outros capítulos de outros livros, né? Vou mostrar aqui para vocês como vocês vão entender melhor. Bem, aqui umas regras básicas para o entendimento do livro de Apocalipse. Subdividindo a Escritura, você vai dividir elas em 5 partes. Ela é chamada de história, poesia, profecia, evangelho e cartas, né? O livro de Apocalipse está cometido na divisão profecia, né? E eu escrevi aqui: os livros proféticos são os livros que não se entendem como se lê. São os livros que vão de Isaías a Malaquias, incluindo o livro de Apocalipse, que se encontra no Novo Testamento. 95% do que está escrito não se entende como se lê, porque ela foi escrita numa linguagem simbólica e figurativa. Então, 95% do livro de Apocalipse não se entende como se lê. É diferente de outros livros. Amém? Né? Você vai entender melhor agora quando eu vou trazer alguns versículos do livro de Apocalipse. Aqui. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz: depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, soprasse no mar ou em qualquer árvore. Bem, 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Bem, não dá para entender isso, né? Não dá para entender. Talvez algumas pessoas, anjos, a gente não vê, mas 4 cantos da terra. Bem, a terra não tem canto, ela não é quadrada, né? A terra é redonda, como todos nós sabemos. Então isto realmente remete aos 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Bem, e retendo os 4 ventos, segurando os 4 ventos, também é uma profecia que nós vamos falar, né? O que significa ventos em profecias na próxima aula. Bem, no Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz: apareceu no céu um sinal extraordinário. Até aí tudo bem, né? E diz: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bem, impossível isso. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Bem, coroa com 12 estrelas sobre a cabeça, até aí, até vai. Mas a lua debaixo dos seus pés, isso também é profético, não tem como entender ela como se lê, é impossível, é figurativo, é simbólico. Amém? Aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz: vi uma besta que saía do mar, um monstro que saía do mar.
até aí também já foge do consenso, na verdade, da razão humana, né? Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Bem, não dá para entender nada. Fica realmente difícil de entender e cansa realmente quem não tiver a liberalidade, vamos dizer assim, como a palavra diz, espiritual para entender isso, né? De poder cavar a palavra de Deus, né? Mas todos esses versículos e todas as profecias têm resposta, e a palavra de Deus, a Escritura, dá todas as respostas para essas dificuldades que aparecem no texto. Então essa primeira parte, queridos, eu vou encerrar para não ficar comprido, mas eu vou para a segunda parte depois, é para mostrar para vocês a dificuldade que o livro de Apocalipse nos apresenta, e nós queremos falar de uma forma literal. É impossível, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês que essas passagens são passagens proféticas, como 95% do livro Apocalipse, mas todas elas têm entendimento da palavra que estão contidas ou dentro do próprio livro ou em outros livros. E nós vamos ver no próximo vídeo. Queridos irmãos, agradeço muito a paz de Deus, do Eterno, no coração de todos. Shalom!